Ao vivo conosco, o nosso colunista, o filósofo Luiz Felipe Pondé. Bom dia, Pondé, tudo bom? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Tudo bem, e você? Tudo jóia, ainda estamos aqui trafegando entre as notícias, novo ministro da Justiça, pandemia de coronavírus e as consequências de tudo isso, não é? Essa história agora que está surgindo, Pondé, do tal do passaporte imunológico, a pessoa que já teve coronavírus, se curou e estaria de alguma forma imunizada e que teria ali um direito maior do que os outros que ainda não tiveram a doença para circular, para reabrir o seu comércio. Isso já está sendo discutido de uma forma bem concreta em alguns países da Europa e é uma discussão que está pingando por aqui também. Tem algum dilema ético nisso, Pondé, de dar ali à pessoa que por uma circunstância conseguiu imunidade para essa doença, uma condição melhor e especial em relação ao, entre aspas, resto da sociedade? Mesmo porque ainda não está provado, né? Que quem contraiu não contraia de novo, né, Pondé? Tem isso. Sim, também, Zé Paulo. Bom dia. Assim, acho que tem dilemas éticos e dilemas técnicos, do ponto de vista científico. Como bem lembrou o Zé Paulo, comecemos por aí, e quando a OMS levanta a dúvida com relação ao passaporte imunológico, antes de tudo, em bases científicas, né? E depois a gente vai para o problema ético, que não há segurança de se saber ainda qual é o grau de imunidade que uma pessoa que teve o vírus de fato adquiriu. Isso não é para caracterizar nenhum universo assim apocalíptico, né? É claro que o vírus muta, mas a gente não conhece ainda o suficiente, não há relatos gigantescos na China, por exemplo, de uma pessoa ter contraído o vírus mais de uma vez. Mas ainda assim, a OMS põe em dúvida isso e põe em dúvida também por conta da capacidade logística de testagem e de segurança dos resultados. Portanto, o chamado passaporte imunológico poderia não ser tão, digamos, científico assim. A segunda questão ética, ela é extremamente larga, né? Ela põe no coração do debate o risco que é você criar mecanismos epidemiológicos de controle como ferramentas de contrato social. Porque sabe-se na ética e na filosofia há muito tempo que quando a ciência ela é alçada ao pedestal da política, ela é complicada sim. Ela é complicada porque a ciência é um método técnico. Se você, por exemplo, adotar o passaporte imunológico e isso permitir pessoas voltar ao trabalho, permitir pessoas circular entre um país e outro, isso será provavelmente uma grande catástrofe humanitária. Primeiro porque provavelmente vai criar um mercado paralelo de documentos que dariam essa testagem, né? Segundo porque a grande inspiração desse passaporte imunológico, que estaria baseado na testagem de soro e na constatação do que os imunologistas chamam de cicatriz imunológica, que é a presença de anticorpos, provando que você teria entrado em contato com o vírus e teria sobrevivido a ele, portanto estaria talvez, provavelmente imune. A grande inspiração desse passaporte é o sucesso que tecnologias de controle de comportamento, o sucesso que eles tiveram na China durante a epidemia até agora, e já tinham antes. Quer dizer, a China tem grandes mecanismos de controle populacional, né? A China tem quase 1,5 bilhão de pessoas. Isso é o fator, primeiro em tudo quando se pensar na China, há que se pensar nesse fator. Então, a ideia de que a criação de um passaporte imunológico seria um pouco como imitar a capacidade chinesa de identificar quem é imune, quem não é, quem está doente, quem não está, pode se transformar num grande problema para a democracia, para a criação, como bem disse a Thaís, de cidadãos que são, digamos assim, saudáveis e cidadãos que podem vir a adoecer e, portanto, são transmissores de vírus e seriam, nesse sentido, vistos como cidadãos de segunda classe. O que a gente não pode esquecer é que a liberdade encerra riscos. O Pondé, E se deixa a eu te gente interromper abrir um aqui. espaço, diga.
É o Pedro. Só sei, para lembrar uma coisa, nós temos algumas vacinas que são obrigatórias para você entrar em alguns países. Por exemplo, se você não sim, tiver vacina da febre amarela, você não pode entrar em alguns países aqui da América Latina. É uma com exigência além do certeza. passaporte. Você não compara essas duas situações, não? Não, eu não comparo primeiro porque a vacina tem uma base, digamos assim, de consistência científica muito maior. E segundo lugar, a vacina é uma atitude, do ponto de vista do sujeito, ele tanto é obrigado a fazer, mas também está na esfera da escolha dele fazer. Quando você compara um passaporte imunológico com a vacina, na verdade você está estimulando as pessoas, de repente, a correr para se contaminar para poder ter esse passaporte, certo? E Certo. a vacina não impede que você circule dentro do país, que você volte a trabalhar, certo? Ela só cria controle de passaporte entre países, entre alguns países, certo? Então, acho que você tem diferenças de grau muito grande, do ponto de vista técnico, científico, do ponto de vista da consistência científica do processo, da possibilidade logística de realização do documento, certo? A própria possibilidade logística da realização de um passaporte imunológico está muito aquém da possibilidade logística da vacinação. E quando você fala isso internamente, então, no sentido de você poder ou não ir trabalhar, poder ou não abrir negócios, isso seguramente vai criar mercado paralelo, pessoas desesperadas querendo pegar o vírus para poder voltar a trabalhar. Eu acho que é mais uma dessas tentações totalitárias com ar científico que momentos como o de hoje criam. E há também as tentações individuais, não é, Pondé? Acho que um dos casos mais comentados dos últimos dias foi o da tal influencer Gabriela Pugliese, que teve coronavírus, se curou e aí, depois de curada, resolveu dar uma festa em casa. Não só fez isso, como publicou as imagens. Ela vive de redes sociais, não é? Publicou as imagens nas redes sociais, aí foi torpedeada, teve contratos ali de publicidade suspensos, porque as empresas também ficaram em dúvida em associar a imagem delas a uma pessoa que faz isso no meio da pandemia. Também tem a outra questão, não é, Pondé? De pessoas se sentirem ali melhores do que as outras, independente da postura do Estado, mas a postura individual também, isso é uma coisa que vai surgir, não? Isso seguramente, quer dizer, uma pessoa que tiver, e que eu espero que não criem isso, mas é que a humanidade ela é tão caprichosa em criar métodos de exceção, dizendo que estão fazendo bem, eu espero que não criem isso, mas assim, sem dúvida, seguramente você vai criar o cidadão de primeira classe, que é o cidadão que já teve corona e sobreviveu, um pouco esse ar já circula por aí, como uma pessoa que teve coronavírus atestado, né? Porque muitos tiveram e nem sabem, né? Mas assim, que teve coronavírus e sobreviveu é como se fosse um cidadão mais sofisticado, mais experiente, que passou pela situação. Evidentemente que eu não estou dizendo com isso que é todo mundo que teve coronavírus que age assim, porque inclusive, senão hoje a gente tem sempre que fazer reparos, né? Porque as pessoas se ofendem com tudo. Mas sem dúvida nenhuma poderia criar uma situação como essa, né? Não sei se foi esse o motivo que levou a Pugliese a fazer a festa, achando que ela poderia fazer porque já teve o coronavírus, aí teria que se ver se todo mundo que estava na festa também tinha, né? Mas eu acho que no caso dela teve infelicidades com relação a conteúdo das postagens e tudo mais, né? Mas eu acho que sim, poderia criar sim uma situação forçando um pouco a barra distópica. Pessoas que não têm o passaporte ganharia menos durante o tempo do que quem tem o passaporte. É sempre trágico a tentativa de fazer política a partir de controles científicos. Parece que a gente não aprendeu ainda com o primeiro período do século XX. Luiz Felipe Pondé, filósofo, nosso colunista aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até a próxima, Pondé. Um beijo, hein? Até a próxima. Beijo. Obrigado, Thaís. Bom trabalho para vocês.